A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vamos aí para mais um dia da nossa aula. Nós vamos aí para a nossa terceira aula de santificação, terceira e última, dentro aí do conjunto das doutrinas que estão dentro aí da doutrina principal da soteriologia. Então, dentro da doutrina da salvação, tem outras doutrinas dentro dela, e dentre elas está a doutrina da santificação, e essa é a terceira e última aula sobre santificação. Ele começa aqui no nosso livro, tá? Nosso livro texto, e nós estamos aqui, vamos abordar da página 258 até aí a página 266. Tá? Então, eu vou pensar alguns pontos principais, tá? Para dar um esclarecimento de uma forma panorâmica desse assunto. E também os irmãos leem os capítulos 6, 7 e 8 aí da Epístola aos Romanos, tá? Então aqui, dentro dessa última aula de santificação, ele começa aqui falando sobre o verdadeiro método da santificação. E ele aborda dois pontos como verdadeiro método da santificação. O primeiro deles é a fé na expiação. Isso é abordado também no capítulo 6 de Romanos, e ele usa aqui até o texto de Romanos capítulo 6, versículo 2. Mas eu vou ler 1 e 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ele vem abordando aqui como verdadeiro método para a santificação a fé na expiação. E quando aqui o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, ele aborda sobre a fé em Jesus Cristo, a fé na expiação, ele está falando aqui no primeiro ponto sobre o perigo que tinha ali das pessoas confundirem essa doutrina. Porque ele diz que nós já estávamos mortos para o pecado. Então, algumas pessoas, e voltando nesse assunto de que estávamos mortos para o pecado, ele chega a dizer o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, as pessoas, para que não viessem a ter aí uma mentalidade para que quanto mais pecado, mais graça, ele começa o capítulo 6, no versículo 1, e diz o seguinte: ora, viveremos nós no pecado para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. Então, ele vem explicando que nós já estamos mortos para o pecado. Então, a fé na expiação de Jesus Cristo, ele aponta aqui como verdadeiro método da santificação. Por quê? A questão da fé na expiação de Jesus Cristo, nós dizemos, explicamos todo o sacrifício dele, baseado em todos os preceitos ali do Antigo Testamento, de todos os rituais de sacrifício, e fazendo toda essa comparação, e todo o texto bíblico nos dá aí todas as pistas para que nós venhamos a entender de que isso ocorreu, de que isso ocorre espiritualmente em nós. Mas se o pecado foi vencido, aí é que fica a grande questão. Então não há mais pecado? Ou há pecado? Então o pecado ele existe, o pecado ele é real, ele está presente, porém nós decidimos morrer para o pecado quando aceitamos a Jesus Cristo. Então ele põe como verdadeiro método da santificação é que quando a gente tem a fé na expiação, automaticamente, isso é representado pelo batismo, nós morremos para o pecado. Então não tem como alguém que está morto para o pecado viver no pecado. Então é aí que entra a verdadeira santificação, porque a gente tem ojeriza pelo pecado. Nós temos nojo do pecado, queremos ficar longe do pecado. Então, pelo fato de nós querermos distância do pecado, de nós morrermos para ele e vivermos para Deus, estar ligados com Deus através de Cristo, pela videira verdadeira, pelo fato de nós estarmos ligados nele, é o que faz com que nós tenhamos a verdadeira santificação. Isso tudo começa com a fé em Jesus Cristo, a fé na expiação, né? E aqui na página 259, nesse pedaço aqui, ó, não sei se dá para ler, ele vem abordando o seguinte: em virtude de sua fé em Cristo, o homem salvo
passou por uma experiência que inclui um rompimento tão completo com o pecado, que se descreve como morte para o pecado, e uma transformação tão radical que se descreve como ressurreição. Então nós passamos aí, por mais que mais na frente eu vou falar sobre isso, por uma transformação tão grande, tão grande, tão grande, que nós estamos mortos para o pecado, morremos para o pecado. E isso ocorre pela transformação que ocorre em nós, que começa com a fé na expiação de Jesus Cristo. E ele aponta aqui como segundo ponto a resposta ao Espírito. Por quê? Ele vem falando aqui sobre a questão da lei, né? Porque a lei, ela aponta o pecado. A lei, ela mostra o que é o pecado. E quando a gente olha pela lei de Deus mesmo, do Antigo Testamento, aí é que Paulo faz aquela analogia, que a letra mata e o Espírito vivifica. Porque a letra da lei do Antigo Testamento, ela mostrou o pecado, mas mostrou a impossibilidade do homem viver para a lei. E mostrou a impossibilidade do homem viver a integridade da lei. O homem não conseguia viver a integridade da lei. Então, através do Espírito, com Cristo cumprindo toda a lei, e nós temos o Espírito em nós, é o Espírito que nos dá a capacidade não de viver a integridade da lei, mas viver uma vida no Espírito. O que não acontecia no Antigo Testamento, eles não poderiam viver uma vida no Espírito. Mas nós hoje podemos viver uma vida no Espírito, porque o Novo Testamento, a Nova Aliança, através do sacrifício de Cristo, ele possibilitou que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. E essa vida no Espírito, que nós temos o Espírito habitando dentro de nós, o Espírito nos ajuda nesse processo de santificação, né? E por mais aqui que ele fala que a lei ela revela o fato do pecado, mas a lei ela não ajuda no processo da santificação. Ela diz o certo e errado e você se vira para obedecer. E nós, na nova aliança, não. Nós sabemos o certo e errado, temos a mente transformada, mas além de tudo, temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda nesse processo de santificação, né? E ele vem abordando aqui o próximo ponto como a santificação total, que é a página 263, e ele aborda aí mais dois aspectos, que é o significado de perfeição e a possibilidade da perfeição. Então ele vem trazendo aqui dois significados da palavra perfeição. O primeiro é a perfeição absoluta. Essa perfeição absoluta, ela só existe em Deus, e tem também outro aspecto que é a perfeição relativa. Essa perfeição relativa, ela é possível para nós. Porque o que é essa perfeição relativa? A perfeição relativa, ela diz respeito ao seguinte: é quando você cumpre o fim pelo que você foi designado. Então, o homem ele foi designado para quê? O crente ele foi designado para quê? Então você, como homem, como mulher, como servo de Deus, quando você cumpre os desígnios pelo qual você foi chamado, nós podemos dizer que você alcançou a perfeição, mas não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, que é você cumprir os desígnios pelo qual você foi chamado, né? Que é viver de forma íntegra, de forma honesta, de forma justa, ou seja, viver de forma santa, viver uma santificação aí perfeita, que é a santificação baseada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras e no Espírito Santo de Deus. Tá? E ainda dentro desse aspecto da perfeição, lá no finalzinho da página 263, ele escreve algo para nós. A palavra perfeito descreve os seguintes aspectos da vida cristã: perfeição da posição com Cristo, que nós temos essa perfeição na posição com Cristo, porque é aquilo que ele fez por nós e a obra dele é perfeita. A maturidade e entendimento espiritual em contraste com a imaturidade espiritual. Perfeição progressiva, perfeição em certos aspectos, a vontade de Deus, o amor ao homem e serviço, perfeição final do indivíduo no céu e a perfeição final da igreja, ou o corpo de Cristo, isto é, o conjunto de crentes. Então ele pega aqui, dá uma série de versículos para mostrar e evidenciar essas perfeições que ele quer abordar aqui. E o último aqui que ele quer trazer para nós é a possibilidade da perfeição.
essa possibilidade da perfeição, ela é provocada pelo Espírito Santo. Porque, como diz desde o início, como ele ajuda na nossa santificação, ele também nos ajuda a cumprir o desígnio pelo qual nós fomos chamados. Para qual desígnio o ser humano foi chamado, de uma maneira geral? Não vou falar de uma forma específica, para que eu e você fomos chamados para o meu chamado específico ou o seu chamado específico, mas dizer aqui qual o chamado geral do ser humano. É viver para a glória de Deus, viver em santidade e viver crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Então, essa possibilidade de perfeição, ela ocorre na transformação do nosso caráter. Porque quando nós nos convertemos, ocorre aí uma transformação da nossa mente, do nosso entendimento, uma transformação do nosso coração. Então, nós, como crentes, tendo uma mente transformada, uma mente e coração moldados pelo Evangelho e voltados totalmente para Deus, nós percebemos que isso aí muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão. E mudando a nossa visão, mudando a nossa visão de mundo, nós temos um entendimento diferente. E esse entendimento é pautado pelas Escrituras, ele é pautado pelo Evangelho, ele é pautado por Jesus Cristo. Então, nós vamos enxergar, raciocinar e sentir tudo pela ótica do Evangelho e não viver por uma outra ótica. Então, toda essa possibilidade de perfeição que ele tenta abordar aqui é uma possibilidade de perfeição que passa pela transformação do nosso interior, mas da nossa mente e do nosso coração. Tá bom, queridos? Eu aqui dei um panorama, tá? Dei uma resumida, tá? E assim nós encerramos esse assunto da santificação, tá? Leio as páginas que eu citei no início do vídeo e também leio os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos para terem um entendimento melhor, tá? E eu tô ao final aqui dessa aula, que nós já estamos no final, para falar a verdade. Tem um trabalho para vocês que eu vou passar no WhatsApp da representante. Fiquem atentos lá. Tá bom, queridos? A paz do Senhor. Fiquem com Deus.